Oi pessoal, tudo bem? Vocês estão de volta aqui no Lá Fora com a gente. Tô aqui com a Vanessa. Oi, gente. E com a Marielle. Oiê! Hoje a gente vai falar de um tema que tá por todos os lados, a gente gostando ou não, que é a Copa do Mundo. Mas antes de entrar no tema, a gente vai fazer alguns comentários, algumas pontuações sobre essas 2 semanas que passaram, né? Você quer começar, Marielle? Bom, primeiro pedir desculpa, gente, que a semana passada não teve episódio e a culpa foi minha. Mas foi uma coisa interessante, que eu fiquei com gripe, não era Covid. E aí conversei aqui com o Pedro, com a Vanessa, a gente falou, grava vocês. Eles falaram, não, então vamos ficar sem essa semana. Aí eu mandei ali no Instagram, né, talvez alguns de vocês que estejam nos ouvindo acompanhem nosso Instagram, @laforacast. E aí algumas pessoas falaram, nossa, que bom esse respeito à própria saúde ou aos próprios limites. Então achei interessante. Então queria dividir isso com vocês, agradecer a espera e estamos aqui de volta. E imagino que vocês já saibam quem que propôs esse tema de hoje. É claro que foi a Vanessa. Fui foi eu. do futebol número 1. Essa semana também a gente teve o feedback do Spotify, colocando alguns números que o nosso podcast alcançou ao longo das semanas. O que vocês acharam, hein, meninas? Foi legal, Incrível. né? Nossa, eu fiquei super animada. Eu fiquei muito animada. Olha só o que o Spotify nos falou. Seu podcast estava no top 5% dos mais compartilhados no mundo. Incrível. Ô Dani, põe aí sei lá, clap, palmas, sei lá, alguma coisa, algum tipo de musiquinha e som de alegria. E eu fiquei muito feliz, vocês também? Muito. Eu também, eu vi aquela postagem de que a gente tá entre os 5% dos podcasts mais compartilhados do mundo. Eu fiquei um pouco igual você escreveu lá na postagem, Marielle. Eu fiquei um pouco incrédulo. Então, pra você que fez isso, compartilhou com seus amigos, família, muito obrigada. A gente tá super feliz, se sentindo realmente acompanhado pela escuta de vocês. E isso dá muito ânimo de continuar. Muito obrigada mesmo. Com certeza. Valeu, pessoal. E também nós tocamos em 16 países, né? Que eu achei super legal. E estamos entre os 5% mais seguidos entre os podcasts, Pedro, é isso? Você está no top 5% de podcasts mais seguidos. Isso, você tinha falado. Verdade. É que é o mesmo número, daí eu me confundi. A gente teve alguns comentários também ao longo da semana sobre o último episódio, o episódio da Erno, né, Vanessa? O episódio sobre o tema do pai. O que vocês ouviram de volta aí? O que chegou pra vocês como conversa? Então, eu queria trazer um comentário do Igor Ivanovich, dizendo: adorei esse último episódio sobre pai. Acabei me lembrando de umas coisas no percurso e queria compartilhar com vocês. Lá por 2017, um dos nossos jogadores de basquete, ele joga basquete, né? Um dos nossos jogadores se pendurou no aro depois de enterrar uma bola e ele ficou todo capenga, entortado para baixo. Esse aro, da esquerda para a quadra, ficou então em um ângulo bem mais favorável para a bola entrar na cesta depois de um arremesso. E como a borda era mais baixa, era mais fácil de enterrar nele também. Enquanto o da direita da quadra, o aro continuou normal, paralelo ao chão, e na altura padrão regulamentada pela FIBA. Desde então e até hoje, acabei de checar, o aro da esquerda é chamado de aro mãe e o da direita de aro pai. Achei muito curioso como se alinha com os padrões que vocês discutiram no começo. Muito legal, né? Muito sensível. Muito bonito. Obrigada, Igor. O aro mãe facilita a vida, né? O aro pai exige mais. Acho que foi isso que eu entendi. O aro pai continua de acordo com a regra estabelecida pela Federação Internacional de Basquetebol e não cede nem 1 centímetro, é a regra, né? Muito bom o exemplo, traduzido na prática, eu acho, do que a gente estava falando um pouco, que é essa clivagem entre função paterna, função materna, masculino, feminino, que tem origem lá num grande recalcamento greco-romano, que começou nessas civilizações. Quem não escutou tá no episódio anterior a esse. E achei legal que o Igor juntou aí a psicanálise com o esporte, que é o que a gente vai falar hoje, né? O que será que essas coisas têm a ver uma com a outra? É verdade. Um abraço em particular pro Igor, que a gente é colega do mesmo time de basquete da faculdade. Apesar de ser de gerações bem diferentes, a gente vestiu a mesma camisa, defendeu as mesmas cores na época universitária. Um amigão. O apelido dele é Jesus.
porque ele lembra Jesus Cristo, ou lembrava, pelo menos, na época da faculdade, né? E teve um amigo também que veio falar comigo sobre esse último episódio do Lugar do Pai, que falou do ponto dos casais homoparentais. Como que os casais homoparentais, eles estão desbravando e vão ter muito a ensinar, eu acho, a respeito dessas confusões entre gênero biológico, papel social, função na criação das crianças da próxima geração. Eu acho que a gente tem que abrir bastante os ouvidos para a experiência que vão ter essas famílias em novas configurações, porque eu acho que é dali que vai nascer boa parte de vários pontos onde as confusões vão começar a serem desfeitas, né? Acho que a gente vai enxergar elementos que historicamente estão muito embolados a partir de experiências contemporâneas, essas que estão já aí por todo lado, eu acho. Sim, vamos ficar atentos, né, a essas questões, talvez em algum momento falar também sobre isso. Bom, pessoal, mas então entrando no tema de hoje, que não é especificamente futebol, mas a Copa do Mundo, eu recebi de um outro amigo do hospital, que é o Gustavo Bezerra, que já ajudou a gente, aliás, no episódio sobre o amor lá atrás. Ele é um fanático por futebol, amigo, e me mandou uma crônica, algumas crônicas do Galeano, que é um escritor que nós três gostamos muito, escritor uruguaio, e ele tem uma forte relação com o esporte, que o futebol também. Então, a gente pode se perguntar, mas por que falar de Copa do Mundo? O que isso teria a ver com psicanálise ou com qualquer coisa do tema, né, do podcast? Então, o Galeano escreve um livro que chama Futebol ao Sol e à Sombra. Futebol ao Sol e à Sombra. E ele dá uma entrevista sobre esse livro e sobre a paixão dele por futebol. Eu vou ler um trecho desse começo de entrevista para disparar o tema de hoje. O entrevistador pergunta assim para ele: Galeano, você continua indo aos estádios? E ele diz: vou. Eu tento ir. Durante a Copa América eu estava nos Estados Unidos dando uns cursos, mas consegui ir 3 vezes. Eu também fui no último clássico Peñarol e Nacional. E creio que foi o justo triunfo. Agora posso dizer essas coisas sem sentir que vão me enforcar. Por que você escreveu um livro sobre futebol? Ele responde: porque o futebol é o espelho do mundo. E em meus livros eu me ocupo da realidade. A realidade é uma senhora muito louca, que fala de dia e de noite também, em suas horas de vigília e enquanto dorme ou se faz de adormecida, nas horas do sonho e do pesadelo. Eu sou um ouvinte das suas vozes. Quero escutar o que ela conta para contar aos outros. Por isso me interessa a realidade que foi, a que é e a que será. E o futebol é uma parte fundamental da realidade. Sempre achei muito indignante que a história oficial ignorasse essa parte da memória coletiva, que é o futebol em países como os nossos. Os livros de história do século XX nunca mencionaram o futebol. Jamais. Não existe. E foi fundamental para as pessoas de carne e osso. Como que não existe? O entrevistador pergunta: e qual é o lugar do futebol? E ele diz: é um dado fundamental da cultura. No aspecto pessoal, escrevi artigos sobre futebol, sempre fui um apaixonado. E além disso, queria ser um jogador. Quem não quis ser jogador? E esse é o trecho. Você quis ser jogador, Pedro? Eu quero ser jogador ainda. Eu ainda mantenho uma ponta de esperança que talvez tenha algum time master, onde eu vou poder levar um pouco mais a sério, ganhar um pouco mais de minutos de quadra. Desde pequenininho eu quis ser jogador, Vanessa. Era o meu sonho número 1 da vida. Você joga, Pedro, hein? Você joga? Você treina? Eu jogo num time aqui agora, que eu arrumei um pessoal mais velho, meio da nossa idade, assim, pra jogar junto. E tem um treino também de uma categoria mais nova que às vezes eles me aceitam, que eu vá lá correr com eles. Eu jogo basquete. Pra mim o esporte entrou cedo na minha vida porque eu era uma criança asmática. E daí o pediatra falou pros meus pais que eu precisava fazer natação. Sei lá por quê. Nem sei se hoje isso ainda se aplica. Daí eles me colocaram na natação. Só que natação é muito chato. Eu achava muito chato. Porque você fica lá contando os ladrilhos da piscina. Você não conversa muito com ninguém. Você medita bastante nadando. Tem um recolhimento, uma introspecção. Mas eu comecei a achar chato quando eu virei pré-adolescente, adolescente. Daí eu comecei a fazer mais esportes coletivos. Futebol, basquete, né? Sempre foi bem parte da minha vida. Vocês jogam? Você falou que você fez balé, né, Marielle? Nossa, eu sou totalmente incapaz de fazer qualquer coisa com uma bola. Eu passei todos os anos da escola indo no dia de educação física de chinelo e calça jeans. Pra não fazer. Falando em jogo, eu não jogo nada, obviamente. Mas falando em jogo, eu fico olhando aquilo
na Copa, né? Eu acho que é tão difícil, né? Passar por todos aqueles homenzinhos e jogar a bola dentro do gol. Eu acho que é uma coisa quase impossível para mim. Assim, eu imagino que deve ser muito difícil. Fisicamente, né? Eu achei bonito, Pedro, o que você leu agora, né? O Galeano fala que ele se ocupa da realidade e pensei isso, o nosso podcast quer se ocupar da realidade. Por isso a gente tá aqui falando da Copa. De forma nenhuma a gente vai fazer resenha de futebol, tá muito longe da nossa, pelo menos do meu, interesse ou competência, mas falar a partir do, né, de onde que isso nos toca. Eu sou uma pessoa bem distante de esporte, é até uma questão que até já levei pra análise, assim, se essa coisa da competição é algo que me incomoda, que me angustia em alguma medida, porque eu realmente não sou uma pessoa que gosta muito de acompanhar, nunca tive muito interesse pessoal de jogar, eu sempre gostei, eu sempre dancei. E aí a dança não tem muito essa característica, né, da competição, do ganhar, do vencedor, do perdedor, vai por outro lado. Então a minha apreciação do futebol vai muito pelo corpo. Eu acho bonito, tem alguma coisa que eu aprecio ali enquanto movimento, né, foi o primeiro, não sei se foi o primeiro ou o segundo gol do Richarlison, que foi lindo, né? Tem uma coisa que do corpo eu gosto, mas eu tenho grandes ressalvas e incômodos com futebol. Vamos ver se você me convence, Pedro, ao longo desse episódio aqui, pra eu melhorar a minha crítica e depois eu conto qual é. Mas não foi um passo de balé, Marielle? É lindo! Aquela virada do Richarlison? É a coisa mais linda, exatamente. Assim, eu tenho uma admiração pela coisa do esporte de alto rendimento. Eu consigo, né, apreciar o que é aquele esforço, aquela dedicação, aquele trabalho. Eu acho que eu tenho um incômodo. É um incômodo em parte, em outra eu entendo, né? Por exemplo, o Neymar, eu sinto que as crianças, hoje o Neymar, ou em outras épocas, né, Pedro? Você deve ser da época do Raí, o grande herói das crianças, né? Tem heróis de futebol. Eu acho que esses jogadores, eles ficam num certo lugar heróico mesmo, principalmente para as crianças e em parte para os homens, mas os adultos ainda têm algumas considerações mais racionais. Mas para as crianças, eu tenho a impressão que eles veem e esses jogadores, eles se valem de uma certa estética que eu acho que lembra alguma coisa de super-herói, um cabelo, uma sobrancelha e tal. Isso é uma coisa que a mim me incomoda em alguma medida, porque eu acho que alguns jogadores, eles têm um dinheiro e uma fama, um alcance tão grande que eu acho que eles são irresponsáveis de não fazer nada com isso, sabe? Aí vem a minha crítica política, assim. Eu acho que tem alguns atletas que fazem coisas interessantes. Eu acho que a maior parte não faz nada. E é uma coisa que me incomoda, assim. Me incomoda o tamanho dos salários. Eu acho que tem algumas pessoas que ficam meio seduzidas, né? Tipo, o último jogo, a conversa nos amigos que eu tava assistindo era: quanto é o salário do Neymar? Aí ficam procurando 23 milhões. Não, 15. Não, 18. Essa é uma coisa que eu acho que me incomoda. Não sei por onde, mas eu acho que essas pessoas deviam fazer alguma coisa a mais com tudo isso que elas têm. Uhum. O que vocês acham? Eu acho, claro que deveria fazer alguma coisa a mais, mas também não dá uma certa inveja de... Não, provavelmente é inveja o que eu sinto. Provavelmente sim, né? É muito talento, é muito dinheiro, é muito sucesso. Não sei se isso incomoda, me irrita, na minha mediocridade de não ser nada tão excepcional quanto essas pessoas são nas áreas delas, né? Mas aí eu sempre fico pensando no... Ai, que idiota. Sabe no Homem-Aranha? Com grande poder vem grandes responsabilidades. Sim, a súmula ética da Marvel é essa. Eu acho que eles, se eles são esses super-heróis, que sejam esses super-heróis do capitalismo, eles tinham que fazer alguma coisa com isso. Não sei bem o quê. Claro que tem gente que faz, né? Eu não conheço muito nada e sou super distante. E fiquei sabendo que o Richarlison tem lá uma casa do lado do hospital de câncer, né? Pra receber os pacientes. Acho que devem ter vários, né? Que tem ações de ajuda ou de retorno, principalmente porque em grande parte essas pessoas vieram de situações, às vezes, bem vulneráveis, né? Ao mesmo tempo, eu fico pensando que a trajetória heróica de ascensão que fazem esses homens, meninos, jogadores, num país pobre e desigual como o nosso, gera uma possibilidade de sonho muito grande também. Uhum. Eu já atendi um tempo, assim, da vida na Fundação Casa, né? Eu já fui psiquiatra da Fundação Casa por uns tantos anos.
Vou fazer um E aquilo me plim-plim. marcou Vou muito. fazer um plim-plim aqui. O Pedro tem um texto que ele escreveu, né, Pedro, de um atendimento de um adolescente na Fundação Casa, que acho que é uma das coisas mais bonitas que eu já li em psicanálise. Leiam. Ah, você lembrou, Marielle. Obrigado É pela lindo esse gentileza. Chama Quarta-feira de Manhã. Vamos deixar o link. Que era o dia... Tem como deixar o link no Instagram, Pedro? Tá publicado em algum lugar que tem link? Eu acho que deve estar na internet, em algum lugar, Vanessa. Boa resposta minha, né? Deve estar na internet. Eu vou ver se tem o link. A gente dá um jeito de pôr aí, sei lá, o PDF. Não, mas tem um livro, né? O Pedro publicou esse texto num livro. É um capítulo do primeiro livro, do Uma Flor Nasceu na Rua, mas eu acho que é um texto que foi publicado antes de ir pro livro. Eu vou achar o link, a gente deixa. Mas na Fundação Casa, muitos adolescentes tinham como último fio de esperança ainda essa ideia do esporte, de se fazer jogador, de ir nas peneiras. A mãe ainda levava o filho na peneira, era um lugar de alguma proteção contra entrar pro tráfico, se filiar ao PCC, se filiar a outras facções criminosas. Era essa mobilidade social que, claro, é restrita a muitos poucos, né? Mas permite um fio de sonho. Eu lembro bem disso, essa coisa do corte do cabelo, do super-herói que você falou, Marielle. Eles imitavam bastante quando podiam, porque tinha uns períodos que eles não podiam ter muita subjetividade em termos de escolha de corte, assim. Mas tem detalhes que você faz com a sobrancelha, que você faz com a lateral do cabelo, que eles conseguiam burlar lá a homogeneização da estética que um interno da Fundação Casa tem que ficar. E vários atendimentos eu lembro que era conversar sobre futebol. Que time que você torce? Eu torço pra tal. Ah, você viu tal lance? E essa semana jogou? Aqui de dentro eu não consegui ver. Eu lembro que tinha um paciente que eu contava pra ele, ficava contando pra ele o resultado do Corinthians, que era o time dele, e como é que foi o jogo, como é que foram os lances. Quando eu narrativizava bastante o que aconteceu em campo, aquilo ia acendendo ele por dentro. Um menino muito, um de tantos, né? Muito ferrado, assim, por todos os lados. Mas ali era um momento de encontro, quando a gente falava de futebol, ele tirava sarro do São Paulo, tirava sarro do Corinthians. Você chegava perto A gente falava dele. dos jogos. Muito perto. Muito mais perto do que com qualquer outro tema, assim, que a gente tenha tido durante um período grande aí, de 1 ano, 2 anos de atendimento, né? É um fio de sustentação, né? Um fio que liga com a realidade, ao mesmo tempo com o sonho. Uma pessoa como Richarlison, ou como aquele Luva de Pedreiro, Nossa. ele tem um poder mitológico de ligação de vida enorme para algumas pessoas em situação muito precária, e mesmo as que não estão em situação precária também se ligam fortemente a esses deuses, né, que vão nascendo. Deuses e demônios também que vão nascendo à beira do campo e dentro do campo, né? Isso que você falou, Pedro, de você conversar com esses adolescentes que você atendeu na Fundação Casa sobre futebol, você estava falando sobre o herói, né? No geral, esses jogadores, eles têm a trajetória do herói, né? Para quem nos ouve, a trajetória do herói, eu não sei de onde isso vem. Vem Do Campbell? dos mitos. É do Campbell, né? Joseph Campbell. É o estudo de mitologia comparada, né? Então, né, a trajetória do herói é essa de uma criança ou uma pessoa que vem do nada, vem de um lugar muito desvalido e que conquista coisas muito impressionantes a partir do próprio talento. Então, esses jogadores, eles ocupam esse lugar, né, mitológico, cultural, daquele cara que saiu daquele lugar. Esse Luva de Pedreiro é muito essa história, né? Aonde que essa pessoa chega e de onde ela veio. Agora, tem uma coisa, Pedro, que você falou, da possibilidade de contato com esses adolescentes, que aí talvez venha daí um certo incômodo meu, né, que eu sempre fico tentando entender por que me irrita. Eu acho que o futebol é uma conversa de fraternidade entre os homens, né? O futebol linka, eu percebo isso, meu marido gosta de futebol, ele é capaz de conversar com qualquer com qualquer homem, né? Em qualquer lugar. Você entra num táxi em algum lugar. Eu lembro uma vez que eu fui pra Croácia, peguei um carro alugado, era antes de ter internet assim no celular. Tinha um GPS no celular em croata, era impossível, não dava pra entender nada, não dava pra ler nenhuma placa. E a gente parou num cafezinho, numa estrada. E a única coisa que essas pessoas conseguiam dizer pra gente, eles falavam alguns nomes de jogadores, porque eles entenderam Brasil, né? Então eles falavam Ronaldo, não lembro qual era, acho que era Ronaldo,
do Ronaldinho. Então, o futebol é uma linguagem, né? Que é uma linguagem que pode ser, lógico, eu acho que isso vem mudando, mulheres mais apropriadas desse tema e próximas, mas até recentemente me parece que era um ambiente bastante masculino, né? E é um ambiente em que os homens se encontram, parece meio que como irmãos, ou como inimigos, mas um inimigo muito sublimado, né? Essa coisa dos times adversário. Dos adversários, mas é uma diversidade muito sublimada, né? Muito de algum nível de companheirismo. Então, talvez eu tenha um pouco essa sensação, como uma mulher que não gosta e entende muito pouco, de ficar de fora dessa conversa. E sabe, Marielle, eu fiquei pensando que eu também me sentia de fora, né? Quando a gente propôs esse tema. Mas agora, começando a conversar, assim, eu fiquei pensando que o dia que a Alemanha ganhou lá de 7-1 do Brasil... Nossa, foi eu me lembro dia. daquele dia, assim, lembro o que eu tava fazendo, lembro como eu me senti. Eu me senti tão identificada, né? Foi uma coisa tão marcante. Eu acho que tá muito mais profundo no nosso inconsciente, na nossa identidade como povo, do que a gente imagina. Eu acho que extrapola muito a questão do machismo. Do futebol, né? Embora eu concorde com você. Tem mesmo uma coisa de exclusão do feminino. O Pedro até citou que as mulheres, até que ano, Pedro, você lembra? Eram proibidas de jogar futebol. Então, isso que a Marielle falou, eu acho que tem algo de universal, mas algo de singular também no caso do nosso país, porque aqui no Brasil, particularmente, o futebol foi proibido na era Vargas para as mulheres. Constitucionalmente, as mulheres foram proibidas de jogar por 40 anos. 40 anos. E essa proibição só foi revogada em 1979, que foi ontem na linha histórica aí do tempo, né? Então, o Getúlio, ele baixou uma lei que proibia que as mulheres praticassem o futebol como desporto, porque essa prática ia contra a natureza feminina. Eu acho que é esse termo que está usado ali na letra dura da lei, indicando claramente que o que se entende por natureza feminina, que é uma construção social que não se relaciona a esforço físico, a capacidade física. O corpo da mulher, o lugar apropriado para ele é na casa, junto aos filhos, né? Ecoando aquela coisa lá da Grécia que a gente estava falando lá de Atenas, das mulheres não terem participação política. Durou 40 anos essa lei no Brasil. E se você vai ver em outros países, por exemplo, Estados Unidos, o futebol, o soccer, ele é muito mais forte entre as mulheres do que entre os homens. Eu não sei se eu tô falando bobagem, mas tem um número muito maior de adolescentes, que jogam meninas, futebol, né? Jovens que são ligadas, e o time de futebol feminino dos Estados Unidos é proporcionalmente muito mais forte e significativo do que o time de futebol masculino. E lá elas tiveram um movimento de equidade salarial, conquistaram os mesmos ganhos que os homens. Tem todo um outro milieu, assim, todo um outro espírito, um outro ambiente, né, do futebol em outros países. Então tem muito isso do Brasil aqui também, eu acho, Marielle, essa coisa da fraternidade masculina, né? Eu concordo, Van, que vai muito além. Eu acho que a Copa vai além. Quando acaba a Copa e voltam os campeonatos regulares, eu sinto que isso não me toca do jeito que a Copa me toca. Eu também lembro do 7-1. Eu lembro muito, a primeira Copa que eu lembro de 94, quando o Baggio perdeu o pênalti. Foi isso, Pedro? Foi isso? Nossa, eu lembro exatamente onde eu tava. Eu lembro disso também. Eu lembro dessa emoção. Então, sim, eu acho que isso vai muito além do futebol, né? Porque isso é um momento familiar, social, nacional, né? Então, tudo isso me toca também. Mas isso que você falou, Pedro, eu me lembrei muito. Quem foi que falou isso recentemente? Eu acho que foi qual uma das juízas do Supremo? Uma senhora, assim. Rosa Weber? A Rosa Weber, acho que foi ela. Eu vi um vídeo dela, vocês devem ter visto, que ela fala que as mulheres tocavam piano e os homens tocavam bandolim, violão. Vocês já viram esse vídeo que ela fala isso? Não. É tão interessante, lembrei isso que você falou das mulheres terem sido proibidas por 40 anos de jogar futebol. A Rosa Weber fala assim: então as mulheres eram incentivadas e só podiam tocar piano. Piano fica onde? Em casa, piano não dá pra levar pra lugar nenhum. E os homens tocavam pandeiro, bandolim, violão, que era uma coisa que você leva junto. Então eu pensei o futebol como esse lugar da polis e que tava impedido pras mulheres. As mulheres não iam jogar uma bola com as amigas, os homens iam. Sim. E eu acho que tem um pouco essa marca, né?
Eu acho que é um dos lugares contemporâneos onde eu mais percebo o meu machismo estrutural é quando eu vejo agora uma narradora narrando um jogo de futebol. Os homens estão isso te odiando. incomoda, Pedro. Os homens estão odiando. Minha cabeça racional pensa assim, é isso mesmo, tá certo. Esse é o rumo do futuro, as próximas gerações vão ser melhores que a gente. Só que no íntimo eu sinto que é esquisito. Tipo, sai daí. Eu acho errado. Lá no fundo tá errado. Eu acho errado sentir isso. Eu gostaria de sentir de outra maneira, mas o que eu constato em mim, tendo sido um menino e um homem da minha geração, é que me desperta esse tipo de reação. E eu fico espantado por tá me sentindo esquisito, né? Então é aí que você vai detectando esse trabalho inconsciente dos preconceitos, do peso que tem a lei, né? A organização política, social. Isso está sendo atacado pouco a pouco. Tem que entrar mesmo mais narradoras, comentaristas, repórteres. Outro dia teve o primeiro jogo de uma Copa do Mundo que foi apitado por um trio de mulheres, árbitras ligadas à FIFA. A árbitra e as duas bandeirinhas eram mulheres. Que jogo que foi? Tá me escapando agora. Mas tem que ir por aí mesmo, mas é isso que começa a provocar e pôr à mostra nossos preconceitos inconscientes, né? Mas quando você fala do Getúlio Vargas ter proibido as mulheres, eu fiquei pensando que o futebol talvez seja algo tão precioso para a cultura que precisou, né, ser um lugar de exclusão, vamos dizer assim. Não sei se eu consigo me expressar muito bem. Eu tô pensando assim, ninguém chuta cachorro morto. Por que tirar as mulheres de um lugar se elas não fossem ameaçadoras nesse lugar? E por que as mulheres ameaçam, né? Nesse lugar. Por que a comentarista mulher é sentida... Eu tava assistindo como um ameaça. jogo com os amigos, eu também percebi que os homens ficavam extremamente incomodados com essa comentarista, ficavam desconfortáveis, falando, ela não entende nada, não sei o quê. E, né, por que ameaça? Por que tem que haver esses 11 homens jogando, né, e tudo mais, e as mulheres têm que estar... Enfim. É muito profundo mesmo, Vanessa, porque, na minha opinião, a narradora e a comentarista lá que a Globo escolheu, pelo menos que é a emissora que eu tô mais acompanhando os jogos, elas são muito apropriadas, muito estudadas, sabem do que estão falando, elas não estão falando um monte de besteira, elas estão muito finas ali, sintonizadas com o jogo, com o trabalho que elas estão fazendo, e mesmo assim, pra mim, desperta esse lugar ilógico e irracional, né? E até recentemente, aí vocês me corrijam, porque eu realmente sou uma pessoa que acompanho muito pouco qualquer tipo de notícia de esporte, mas o que eu já vi é que as comentaristas de esporte, elas eram bonitas, né? Elas ficavam muito no lugar do enfeite, da mulher que era admirada, e não da mulher que tinha algo a se dizer, algo que ia ser escutado com respeito, por ela saber daquele assunto. A comentarista eu até demorei pra ver o rosto dela, assim, eu tava mais acompanhando nas narrações, mas de fato, eles escolhem mulheres bonitas, né, Marielle? Isso ainda é bem presente, né? E eu acho que pensando na psicanálise, né, não tirando essa questão do feminismo, mas a psicanálise, eu não sei, eu vejo que tradicionalmente se manteve numa suposta, entre aspas, neutralidade em relação a essas questões sociais, ao feminismo, a uma série de questões, e hoje vem mudando isso. Mas eu acho que a psicanálise se manteve também afastada, na minha visão, da questão do corpo, né? Eu penso que o corpo doente, o corpo da histérica, o corpo que está em sofrimento é objeto, a psicossomática, né? É objeto de interesse. Mas o corpo saudável, o corpo que está ativo, que está funcionando, que precisa se manter assim, eu acho que não é objeto de interesse, né? Venho pensando nisso. Sim. Eu fiquei pensando, será que é por isso que tanto dizem que o tema da sublimação é algo ainda misterioso, pouco estudado, pouco conhecido? Porque, em geral, o tema da sublimação toca numa ideia de uma vida sexual que encontra as suas substituições simbólicas dentro do laço social, abrindo possibilidades para o sujeito. Será que a gente se interessa muito mais pelo doentio do que pelas aberturas, assim, de sentido, né? Do que pela perspectivas saúde. pro sujeito. A gente não gosta tanto da saúde. Do sublime. E de manter esse corpo. Bom, a Marielle tinha citado esse termo anteriormente, que é a ideia de sublimação. Então, o que é sublimação para a psicanálise?
Eu vou ler aqui o verbete do vocabulário de psicanálise do Laplanche Pontalis. Sublimação é um processo postulado por Freud para explicar atividades humanas sem qualquer relação aparente com a sexualidade, mas que encontrariam o seu elemento propulsor na força da pulsão sexual. Freud descreveu como atividade de sublimação principalmente a atividade artística e a investigação intelectual. Disse que a pulsão é sublimada na medida em que é derivada para um novo objetivo não sexual e em que visa objetos socialmente valorizados. Então, em vez de ter um inimigo que eu quero matar concretamente, que eu vou morrer de prazer de assassinar um inimigo, eu direciono a minha pulsão sexual para uma atividade esportiva, por exemplo, e posso competir com o meu adversário. Posso meio que me atracar com o meu adversário sem que a gente precise se matar. E várias palavras do futebol têm um fundo bem bélico. Vocês já notaram? Artilheiro, defesa, ataque, atacante. Verdade. Tem toda uma herança bastante militar, várias palavras que vêm do futebol, né? Legal, né? Essa coisa da sublimação, vocês sabem, porque eu sempre penso em sublime, né? Que é tornar algo sublime, tirar do corpo, tirar dessa coisa mais id e mais animal básica, seja matar, morrer ou transar, e transformar em algo que seja culturalmente, socialmente adequado e valorizado. Pode ser trabalho, pode ser esporte, pode ser talentos artísticos, né? E tô aqui pensando, né? O que a psicanálise tem a ver com jogo ou com futebol? Quando a gente pensa em criança, tem tudo a ver, né? Porque atender criança é você, no geral, ficar fazendo jogos. Então, a psicanálise de criança, ela é basicamente ficar jogando, e o jogo é sempre um espaço de tensão, né? A gente que tem filhos pequenos, vocês devem passar por isso só todo dia, que é, mamãe, vamos jogar um jogo. E aí tem, né, uma tentativa de roubar o outro, de passar, de ludibriar, de descumprir a regra. E o jogo é o tempo todo a regra tentando que ser cumprida o tempo todo. Então, né, até essa história recentemente aí do governo Bolsonaro, né, de jogar dentro das 4 linhas da Constituição, também uma metáfora de futebol, né, que fica falando do o que pode e o que não pode. Né, o jogo é isso, o que tá dentro da regra que pode, o que tá fora da regra que não pode. E esse é o jeito que a gente tem de sublimar as nossas violências e os nossos apetites sexuais. Sim, tem uns exemplos muito bons de sublimação. Eu lembro de uma kleiniana, talvez seja a Hannah Siegel. Lembro dessa, ela do violino. Ela diz de uma paciente dela. Por que todo mundo lembra desse exemplo, né? Ele é tão marcante. Ele é muito forte, Eu acho que é ou um paciente que toca violino, mas agora eu misturei com uma mulher que toca piano. Talvez a sua história sobre o piano tenha misturado minha memória retroativamente, mas acho que é um paciente violinista que tem um surto psicótico grave, vai para uma enfermaria e alguém diz assim, por que você não toca violino? Você quer que tragam aqui seu violino para você tocar? E ele diz assim, muito sobressaltado, ele fala assim, mas você tá louco? Isso é um absurdo que você tá propondo, eu vou me masturbar aqui na frente de todo mundo. Então, nessa quebra psicótica, ela diz assim que o que ele tinha simbolizado por meio de uma atividade sublimatória, a masturbação, a manipulação genital como atividade masturbatória, havia sido sublimada para a atividade artística dele de tocar violino. E era muito socialmente valorizado, apreciado, e que o surto psicótico reduziu a atividade de simbolização a uma equação simbólica. Então também é outro conceito psicanalítico. A equação simbólica é quando se destrói o processo desse salto simbólico sublimatório, né? Esse exemplo é tão marcante, eu sempre lembro dele também. Esse exemplo é muito bom mesmo. Também nunca esqueço disso. E esse texto é bonito, eu acho que é um texto da Hannah Siegel que ela fala sobre a formação de símbolos, né? E por que a gente encontra muito prazer em obras de arte. Eu acho que tem muita gente que encontra muito prazer no esporte. Eu tenho algum tipo de deficiência nessa área de apreciação. Eu encontro muito prazer em algumas manifestações artísticas, muito. Eu lembrei de você, Vô, eu peguei ontem um livro meio no escuro, do Machado de Assis, aí falei, eu vou ler. A Vanessa fala tanto, eu não sou muito próxima, eu comecei a ler um conto que eu tô amando. Então, e eu percebo que quem gosta de futebol, acho que assiste uma partida do jeito que eu leio um livro, que tem alguma coisa de delicioso naquilo, tem alguma coisa, nossa, que se trata naquela experiência, né? Isso que a psicanálise vai dizer da sublimação. Tem alguma coisa nossa que precisa daquilo
daquilo, daquele símbolo, daquele arranjo de elementos sociais compartilhados, simbólicos, que a gente sai daquilo de alguma forma com algum tipo de necessidade abrandada ou resolvida ou mais acalentada, né? Você falou, o pessoal veio assistir jogo em casa, a TV quebrou, no fim ficou todo mundo bêbado e foi muito bom. Tem alguma coisa que acontece, né, nessas experiências. Sim, agora sim, juntando, né, minha cabeça está tentando juntar tudo o que a gente está falando, eu fiquei pensando que o inconsciente, ele é sempre subversivo, né, ele é sempre dá um jeito de se rebelar de alguma maneira. Então, a gente está falando de manifestações nos esportes e estávamos falando que as mulheres foram impedidas de jogar futebol, que é o esporte mais popular no Brasil, mas que vão se manifestar nas artes, né? E depois, mais para frente, nas profissões. Então, eu penso que essa manifestação sublimatória, ela é modulada pelo social, né? É onde dá, é do jeito que dá. Mas sempre vai encontrar uma saída, sempre vai haver uma possibilidade. Esses jovens que sonham em ser jogadores, se eles não conseguirem ser jogadores profissionais, mas conseguir pegar essa energia, pegar essa transformação que essa paixão pelo futebol permite e trazer para outros aspectos da vida social e profissional, enfim, pode ser algo muito saudável, né? Porque também é muito frustrante. Eu acompanho, assim, mães e filhos que queriam ser jogadores e não conseguiram e tem toda uma saga, uma dor em quem não consegue, né? Em quem fica pelo caminho, assim, na jornada. E que é a imensa maioria, né? Se a gente for pensar que quantas pessoas chegam a um lugar desse de destaque, de reconhecimento como uma Copa do Mundo, né? Então, e por isso mesmo que é um sonho, né? E por isso mesmo que é heróico, né? Isso da frustração, eu acho que o futebol, o esporte, em alguma medida, ele é um grande campo onde você tem a oportunidade de elaborar largamente a castração, na minha opinião. Porque se você se identifica com um desses heróis, por exemplo, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Benzema, etc. E você vê esse herói onipotente cair numa batalha, ou seja, que ele vai ganhar algumas batalhas e outras não, isso mexe profundamente dentro de você se você é alguém que é fissurado pelo esporte. Isso vai te trabalhando por dentro muitas e muitas vezes conforme você vê seu time do coração chegar até o topo e depois cair até o solo mais duro. A ascensão, a queda, a construção daquela temporada, daquele time, e daí vai, e ganha, e perde. Tem um grande trabalho aí de lidar com a frustração, de elaborar prazer fálico, de lidar com a castração, de ir entrando na ordem simbólica das coisas, de não virar aquele menino que é o dono da bola e se não for do meu jeito, não jogo. Eu não jogo, assim. É bonito se não for isso. como eu quero, eu tiro a bola. Tô pensando aqui, né, como que todo jogo, pelo menos de criança, é um jogo de lidar com o limite, com a frustração, com o que dói, com o que as coisas não são do seu jeito, não é do jeito que você quer, não é só do jeito que você queria ou que você deseja. E isso é um profundo treino civilizatório, né? Se a gente for pensar a criança pequena, ela não tem condição de entender regra. A criança vai, aos poucos, né? Compreendendo e sendo capaz de refrear os seus impulsos em prol, inclusive, de estar no time, né? De fazer parte, né? Agora, aquela outra coisa que você falou do Machado de Assis, Marielle, a Vanessa também complementou onde cada um consegue achar seus símbolos e seus mitos, me fez lembrar de um filme do Herzog, que é aquele diretor alemão, chama Caverna dos Sonhos Esquecidos, onde acho que em 94, eu lembro porque é o ano da Copa também, que o Brasil ganhou a Copa, que o Baggio perdeu o pênalti. Eles descobriram na França uma caverna que tinha sido perfeitamente preservada e lá dentro se descobriram as pinturas mais antigas do ser humano.
ou seja, a manifestação representativa mais antiga do Homo sapiens, que data, sei lá, de tantos mil anos. E foi uma descoberta que empurrou esse limite. Achava-se que o Homo sapiens começou a ter necessidades simbólicas antes disso, mas na verdade era mais antiga essas primeiras pinturas. E vamos ver se alguém descobre outra caverna ao longo do tempo onde tem pinturas ainda mais antigas. E lá dentro dessa caverna, em belíssimo estado de preservação, tem, assim, pinturas, desenhos dos animais que esses seres humanos primevos viam na natureza e depois desenhavam nessa caverna. Daí tinha lá, acho que era um tigre, um elefante, com muitas patas. E o Herzog começou a se perguntar por que ele desenhou mais patas do que tinha. E quando você passa uma chama, assim, uma luz perto desse desenho, essas várias patas parece que dá uma noção de movimento. Como se um homem primitivo tivesse conseguido captar num desenho a noção de movimento. E ele começa também a fazer esses desenhos antroposomórficos das primeiras deidades, começa a se representar primeiro a cosmologia desse homem hiperprimitivo, né? Então é um clique assim que dá na nossa espécie há muito tempo atrás, que de repente a gente começa a ter necessidades de representação, necessidades simbólicas de alguma maneira para você representar tanto sua realidade externa quanto sua realidade interna. Agora, toda essa volta, eu acho que eu tô falando com o filme, é porque eu acho que para algumas pessoas o texto do Machado de Assis é essa tela da Caverna dos Sonhos. E para algumas outras pessoas é o campo de futebol. Sim. E o seu time do coração. O fato é que a gente é uma espécie muito singular que tem necessidades nutritivas, necessidades de descanso, mas também necessidades simbólicas, necessidades de dar representação para todo esse universo de fantasia que existe dentro de cada um de nós, né? E para muita gente passa pelo futebol e pela Copa do Mundo, na minha opinião. E pensando nessa proteção do futebol como um espaço muito masculino, inclusive pela lei por tanto tempo, que a Van falou, né? Por que a mulher... Qual era o tipo de risco que a mulher acenava se ela pudesse participar disso? Eu acho que o futebol, muito mais do que a literatura, ele é um lugar de elaboração da violência, da agressividade, né? Sim. E eu acho que a mulher foi muito impedida disso, né? Porque, eu lembrei aqui de literatura, de tocar piano. São todas sublimações muito delicadas, vamos dizer assim, né? Lógico que a literatura pode ser violenta, pode expressar emoções agressivas e intensas, mas é uma forma que impede, né? Impede esse corpo a corpo. Vamos dizer que é mais disfarçado, né? A agressividade é muito mais disfarçado. Tem que ser elaborada num nível que nem... Isso. Que nem dá pra pegar mais. Ela tá tão longe, né? Então eu acho que o futebol tem uma grande elaboração de muita coisa, de violência, de embate, né? Isso que você falou, Pedro, da guerra, né? Fiquei pensando no xadrez também. Por exemplo, xadrez. Xadrez tem um monte de expressões, né? Militares, mas é uma sublimação que envolve muito pouquíssimo do corpo, né? Uma sublimação quase que puramente intelectual. Então, o futebol tem o corpo e eu acho que o futebol tem esse laço social, que eu acho que a mulher foi impedida de participar, né? Por muito tempo. Todo homem que joga bola constrói-se um laço ali, seja com os companheiros de campo ou seja com essa conversa, né? Com quem time você torce. Eu vejo meus filhos, tenho 2 meninos, como essa conversa já começa desde o começo. Ele zoa o amiguinho dele de 4 anos que o Palmeiras não tem mundial. Ele não tem a menor ideia do que isso significa. Mas esse é um tema de conversa entre 2 crianças de 4 anos, né? E é um tema de conversa que linka com os pais, que linka com o que tá passando na TV, né? Então, é porque é verdade, no futebol os corpos se esbarram, né? Muito se jogam no chão. Machucam muito, né? Tem muitas lesões. Se beijam também, Vanessa. Quando sai um gol, todos os homens se beijam, se abraçam. Se dançam, fazem carícias, fazem dançam. carinho. O corpo tá sempre ali. Na guerra ou no amor. No amor também. No último jogo com o Camarões... Ai, eu pensei isso. Que ele tirou a camisa. Ele tirou a camisa, A hora que ele fez o gol, expulso. Ele tirou a camisa e foi expulso. E eu achei tão interessante, porque aí os homens que estavam aqui comigo falaram assim, não tem problema, porque eles já não iam jogar mais, eles já estão
desclassificados. Então, tipo, foi um ato de extrema liberdade, né? Não tem problema eu ser expulso. Mas sabe o que eu pensei? Essa regra da camiseta, eu não tenho a menor ideia, deve ter alguma razão. Eu nem não sei sabia se que existe ou existia não. essa regra, eu fiquei sabendo nesse ano. Eu sempre imagino, porque eles sempre põem uma camiseta por baixo quando eles querem escrever alguma coisa, né? Pra mãe, pra não sei o quê. Mas eu fiquei pensando, essa regra parece que é uma regra assim. Isso não, ó, é um corpo que vai até aqui, com roupa, né? A gente pode fazer tudo isso aqui com roupa. A minha sensação é uma regrinha, tipo, vamos fingir que a gente não tá falando disso. Não é corpo assim. É o corpo do jogo, da arte. É. Quando você tira a camiseta no futebol, você não é expulso automaticamente, você toma cartão amarelo. Aquele jogador de Camarões foi expulso porque ele já tinha um cartão amarelo durante a partida. Mas ele não tava nem aí, Mas né? você não pode tirar a camiseta mesmo, não tava nem aí. Tava nem aí. Foi libertação total. E vem esse orgasmo que é o gol também. Eu acho que a gente fala de sublimação. Tem um outro trecho do Galeano que ele fala que o gol é uma atitude, é um evento orgasmático. É o ápice, assim, né? É um momento ápice dessa troca erótica dos corpos que você tá chamando a atenção, eu acho, Vanessa. E eu acho interessante, né? Agora que você falou que o gol é o orgasmo, é uma bola entrando num buraco, né? Literalmente. Exatamente. E isso é tão... Eu me lembrei de uma coisa muito primitiva. Meu filho era muito pequenininho, tinha assim uns 3 anos. E ele começou a ficar obcecado por boliche. Então, eu comprei boliche, levava ele no boliche. Aí um dia, eu não tava entendendo, né? Um dia ele falou assim, mamãe, os homens são os pinos, né? Aí eu falei, como assim? Aí ele falou assim, e a bola é a mulher, né? Eu falei, por quê? Ele falou, porque tem buraco. Eu falei, como assim? Gente, Nossa. é sério, era um conhecimento, uma percepção, algo que ele estava explorando, extremamente intuitivo. Ele não tinha a menor noção do que ele estava falando. E isso foi muito marcante, porque o Pedro falou, nós somos ainda muito primitivos, a gente se alimenta de necessidades muito primitivas, e o tempo todo isso aparece, né? Símbolos fálicos, essa contenção, enfim, não sei se eu viajei Essa muito história aqui. da bola de boliche e dos pinos, Vanessa, eu acho que é um exemplo perfeito, didático do que é atividade simbólica incipiente nos seus princípios, que é você atribuir a objetos inanimados propriedades, padrões, configurações do corpo humano ou de fantasias a respeito do corpo humano também. Então essa troca onde a gente se identifica com o mundo e a gente começa a identificar os objetos do mundo, a nossa realidade corporal, psíquica, o simbolismo, a atitude simbolizante é essa, né? Essa mistura que começa, esse tráfego que começa a acontecer entre características do corpo, da mente e o mundo lá fora. Então, e como é intuitivo, né? Muito. Muito. E sempre a partir do corpo, né? A criança pequena faz sempre isso com o corpo, né? Olha, a chuva tá fazendo xixi, né? É tudo o corpo no mundo, o corpo sendo como uma plataforma de metáfora para criar símbolos nas outras coisas. E eu fiquei pensando, Pedro, aquele exemplo que você deu, que para quem estuda psicanálise é super marcante, do psicótico que fala que não vai tocar violino porque onde já se viu se masturbar na frente das pessoas, eu fico pensando das pessoas que olham o futebol ou qualquer manifestação, seja artística, profissional, esportiva, e fala, isso não é nada, né? Quando as pessoas falam, são 11 pessoas correndo atrás de uma bola, então tem também uma desimbolização, né? Uma falta de possibilidade de compreensão do que está em jogo ali, porque o que está em jogo não é uma bola, não é um gol, está em jogo um cenário, né, cultural. No caso da Copa, tá em jogo relações internacionais, como que os países brincam entre si, né? Então, eu fico pensando também na dificuldade, né, melancólica de desnaturar esse tipo de símbolo. Não sei o que vocês acham disso. É que talvez eu tenha um sentimento, assim, de que às vezes existe um desprezo intelectual por uma atividade tão baixa quanto o futebol, por exemplo. E às vezes eu acho que se perde de vista a ideia de que o que
pode estar ali para uma pessoa, como nomeia muito bem o Galeano, é que aquilo é de uma importância que se equipara a uma outra pessoa com qualquer outra atividade artística, intelectual, mas talvez eu tenha um sentimento de que isso é meio desprezado quando se trata do caso específico do futebol, não mais localizando isso na questão dos gêneros, masculino, feminino, homem e mulher, mas não sei, de que às vezes o meio da intelectualidade é quase que como se você tivesse que ficar dentro do armário, se você tem paixão por algum esporte tão simples, popular, quanto é jogar bola. Então, né? mas Não sei, pode ser uma deformação minha, mas me dá essa sensação. Mas às eu vezes. faço uma leitura disso como um desprezo pelo corpo, né? Eu venho muitos anos pensando sobre isso, porque eu vivi uma experiência que, sei lá, uns 15 anos atrás, de uma análise que eu comecei a fazer e estava muito difícil, não estava me entendendo como analista, era uma experiência muito complexa, e eu comecei a engordar. E eu tinha certeza que tinha relação com aquela análise, porque eu queria comer. Pois é. E aí, depois eu acabei ficando grávida e parei essa análise e comecei a fazer uma outra análise com outra pessoa. E nessa outra análise, eu voltei pro meu peso. E aí eu comecei a pensar que tinha análise que engordava, tinha análise que deixava o corpo continuar mais saudável. Mas que isso não era dito, né? Que na análise o corpo é anulado até certo ponto, né, tradicionalmente, e que tem essa vergonha de existir um corpo. Existe toda uma questão que eu não sei bem, né, eu acho que teria que pensar e trazer, eu acho que até sugeriria como tema pra gente conversar mais em outro momento, que é o que a gente faz com o corpo? Pra onde vai? O que acontece? Você deita no divã e aí, né? Enfim. Ô Vanessa, você sente que esse recalcamento em relação ao corporal é da nossa classe, dos psicanalistas, dos intelectuais, dos brasileiros? O que você sente? Eu acho que é universal, né? Da civilização, porque é uma repressão do sexual e da agressividade. Mas eu acho que na nossa classe, como psicanalista, vindo do Freud, que foi estudar as histéricas, ele ficava muito preocupado. Você lembra no caso Dora, que ele fala assim, eu não tô fazendo nada que um ginecologista não faria, que é analisar a sexualidade de uma mulher com todo cuidado, com todo respeito. Ele teve que se resguardar muito, né? Foi importante isso no início da psicanálise, o corpo se manter assim como algo dogmático, talvez. E eu acho que isso vem se mantendo ainda. Como trazer isso para uma outra conversa? Trazer isso de uma outra maneira? Não sei. Nossa, muito interessante isso. Também achei. O Galeano, lembrando ainda desse fio aí do Galeano, ele fala alguma coisa assim, não fala em algum texto que ele não quer ser um intelectual, que é só uma grande cabeça com pezinhos, assim? Que ele quer ser um intelectual integrado com o corpo, né? Você perguntou, Pedro, se a Van acha que isso é dos psicanalistas, dos brasileiros. Eu tenho a impressão, e essa é só uma impressão, porque eu conheço muito pouco de outras culturas, que ainda a gente aqui é mais integrado. Eu também acho. Chuto essa hipótese, né? Do pouquinho que eu conheço de outros lugares, eu acho que ainda a gente tem um contato com a nossa corporeidade. Pelo calor, pela história, pela dança, pelo esporte, sei lá. Deve ter gente que estuda isso aí, né? Porque classicamente você vai falar da torcida como uma massa e não como sujeitos que têm um corpo de prazer, né? Ou que podem entrar em campo e usar seu corpo para ter uma relação desse tipo com outras pessoas. Eu acho que o sotaque costuma puxar mais pela psicologia das massas. Exatamente. Alienação do sujeito na massa. Não se fala muito um pouco dos assuntos marginais a isso, né? Do que escapa a isso. E é interessante, Ivan, que você falou, né? A gente fica envergonhado
desejado de ter um corpo, né? Na psicanálise, o paciente entra, deita, e é como se, não sei, né? A gente não fala disso. Isso não é o objeto, né? Corpo é esse lugar, né? Esse lugar ou da sedução, ou da vergonha. E é interessante isso, porque os atletas, né? Pensando aqui, o jogador de Camarões que tirou a camiseta, ou mesmo os atletas que a gente fica olhando, o corpo é muito em evidência, fica o tempo todo, né? Aqueles comentaristas que ficam o tempo todo, lesão na coxa direita, e como é que tá a lesão do fulano, né? O corpo tá o tempo todo ali, e todo mundo olhando. E é um gozo, porque eles se jogam no chão, dá vontade de fazer aquilo também. Eu fico olhando aquela foto do Richarlison fazendo aquele movimento, que inveja que eu fiquei daquele corpo fazendo aquilo. Falei, nossa, é incrível. É muito interessante, não é? Essa perspectiva. Gente, adorei a ideia da gente fazer um episódio sobre corpo, corporeidade, ou sei lá o quê. Vamos pensar nisso. Bom, gente, acho que é isso, né? Quem quiser contribuir com essa discussão, a gente adora conversar com vocês lá no @laforacast no Instagram. Quem quiser fazer um bolão, pode escrever pra gente também, que a gente começa a fazer as apostas aí das oitavas pra frente. A gente participa também do bolão. Participa. E quando esse episódio for ao ar, já vai ter tido o jogo de amanhã, de segunda-feira. Hoje é domingo. Brasil e Coreia do Sul. Vocês acham que vai ser quanto o jogo amanhã? Eu vou chutar aqui 2-1 pro Brasil. 2-1. Eu tô com você, Marielle. 1-0 pro Brasil, vai. Sou mais modesta. Então vamos lá, gente. Obrigada. Adorei. Olha, passou bem minhas coisas com futebol. Comecei a ver várias na nossa conversa aqui, alinhar outras ideias que me parecem muito mais interessantes. Bom, até semana que vem, gente. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa Copa pra todo mundo. Aproveitem aí os jogos com os seus. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. A gente queria também deixar um agradecimento pro Daniel, que é o nosso editor aqui, é o nosso quarto membro oculto do podcast. Ele que faz a nossa conversa ficar ouvível, eu acho, né? Então valeu, Daniel. Daniel Nishida, obrigada. Faz um trabalho super sensível, maravilhoso. A gente confia super, né? Isso é ótimo. Dá pra falar qualquer besteira que depois parece bem razoável, né? A gente chega na edição final. É ótimo. Valeu, Daniel. Gente, vocês estavam desanimadas, mas isso não apareceu no episódio, então, eu achei, viu? Eu tô falando que acontece comigo. Eu nunca sei prever. Às vezes eu tô super animada e não... Não, eu adorei o que você falou das mulheres, né? E o jogo como esse jogo das regras, das frustrações, do corpo. Achei super legal. Achei super interessante mesmo. A gente não falou muito sobre a coisa cultural, né? De como isso faz uma coisa do país, né? Isso ficou meio de fora, mas acho que todo mundo fala isso, vocês não acham? Talvez. Meio óbvio. A gente escolheu pontos que são pouco óbvios. Também acho. Pra discussão. A gente foi por uns caminhos que eu não tava pensando no começo. Nossa, eu achei super legal. Acho que tem hora que a gente ficou meio assim, mas o Dani salva. A gente sabe que ele junta as partes que fica meio mais buracada, assim. Eu gostei também muito. Ótimo. Bom. Gente, próximo episódio, vocês concordam em falar de The Handmaids? Tô assistindo. Não precisa assistir todo mundo. Tô assistindo. Tá assistindo, que bom. Tô magnetizada. É muito bom. Ai, que bom. É muito bom. É muito bom. Eu vou tentar ver o primeiro. Mas eu entendi pelo menos, que eu nunca por assisti. que eu não assisti antes. Porque é pesado, hein? Nossa. É muito difícil, é muito pesado. Mas eu tô... Então, domingo que vem, Handmaids. Eu tô assistindo, talvez até domingo que vem eu tenha conseguido assistir a primeira temporada inteira. Tá. Se você puder, Pedro, só assistir algum. Vamos parar? Vou ver. Vamos. Mas aí a gente vai inverter. Eu que você é aquele que vai ficar um pouco mais de fora do tema, né? No próximo. Vocês estão mais inteiradas.